Ao conter a taxa nominal de câmbio, é possível conter a inflação? Inflação é o aumento de preço dos produtos num determinado país ou região. Num processo inflacionário, o poder de compra da moeda cai. Por exemplo, num país com inflação de 10% ao mês, um trabalhador compra 5 quilos de arroz no mês e paga R$10. No mês seguinte, para comprar a mesma quantidade de arroz, ele vai precisar de R$11. Como o salário desse trabalhador não é reajustado mensalmente, o poder de compra dele vai diminuindo. Após um ano, o salário desse trabalhador perdeu 120% do valor de compra. A inflação pode ser muito ruim para a economia de um país. Quem geralmente perde mais são os trabalhadores mais pobres que não conseguem investir o dinheiro em aplicações que lhe garantam a correção inflacionária. A taxa de câmbio nada mais é do que o preço de troca entre a moeda de dois países. Por exemplo, se a taxa de câmbio é de R$2 por dólar, significa que devo pagar R$2 para se ter $1. Imagine a nota de $1 como sendo um produto em uma loja, por exemplo. Para comprar esse produto, preciso pagar R$2. Como o câmbio afeta a inflação? Diversos economistas divergem sobre em que momento uma apreciação ou depreciação cambial influenciará na inflação, mas todos concordam que a influência é certa, ainda que possa ocorrer a longo prazo. Em relação à economia real, uma variação cambial surtirá efeitos de forma mais lenta e em menor grau. Isso é, a alteração nos preços dos alimentos, de uma cesta básica ou do transporte público serão percebidos a longo prazo e em menor escala, diferentemente do que acontece na indústria, em que muitos componentes são importados e a alteração nos preços fica muito mais evidente. Aqui cabe um comentário adicional. É importante observar também que o movimento dos preços das commodities, produtos como soja e café, poderão anular ou potencializar a inflação dos alimentos quando combinados com uma variação cambial. É importante observar que o repasse nos preços por conta de uma variação cambial ocorrerá em maior ou menor grau, dependendo da abertura da economia. Vamos tomar como exemplo o mercado de automóveis. Se houver uma nova depreciação cambial, ou seja, o dólar subindo, os carros importados ou que possuem muitos componentes importados ficarão ainda mais caros, o que elevará a demanda por carros nacionais. Por sua vez, esse aumento na procura por carros nacionais deverá pressionar o aumento do preço desses bens, obedecendo à lei da oferta e da procura. Pode-se dizer, então, que o câmbio é também um instrumento para controle da inflação, devendo ser utilizado sempre com cuidado e combinado com outros instrumentos, pois ele é uma variável cujo controle por parte do governo brasileiro é limitado. Como a taxa nominal de câmbio ajuda a conter a inflação? A taxa de câmbio é uma das ferramentas utilizadas pelo governo com o objetivo de amenizar os problemas econômicos, entre eles a inflação. Sendo assim, conter a taxa de câmbio ajuda sim a conter a inflação. Vamos explicar o porquê disso a seguir, utilizando dados históricos de inflação e taxa de câmbio. Ao comparar os gráficos de taxas históricas de inflação e câmbio nominal, é possível ver uma correlação positiva entre as mesmas, tendo em vista a taxa de linearidade praticamente igual. Isso significa que quando a taxa de câmbio está alta, ou seja, o real desvalorizado, a inflação também está alta. A relação inversa vale para quando a taxa nominal de câmbio está baixa. A correlação observada entre as taxas foi de 0,43. Ao analisarmos apenas o governo Dilma, a correlação diminui para 0,28, mas ainda existe. Isso se dá porque as medidas tomadas pelo governo para conter a inflação, como por exemplo o subsídio ao preço da gasolina, a isenção do IPI para montadoras de carros, tudo isso refletiu para que a relação entre a taxa de câmbio e a inflação não agisse de forma natural. Ou seja, o pass-through foi menor, graças a contratos que regulam os preços e a estabilidade econômica do país em determinado momento. O gráfico a seguir mostra como a taxa de câmbio cresceu a taxas superiores comparado com o aumento da inflação. Podemos concluir o vídeo falando que sim, conter a taxa nominal de câmbio ajuda a conter a inflação. Todavia, é necessário se atentar a um problema, a especulação cambial. Com a alta do dólar e, por consequência, a inflação alta, surge um problema iminente. Com a inflação alta, as taxas de juros também se elevam,
o que pode fazer com que investidores externos, em busca de rendimentos altos e rápidos, passem a fazer investimentos nesses países com inflação alta. O capital que entra no país é o chamado capital especulativo, o que não é saudável para a economia do país, pois com sua velocidade de entrada e saída no país, a instabilidade causada no mercado de câmbio é muito alta.